hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a sociologia nos dias atuais e como isso é importante para a gente. Para isso, nós chamamos a especialista Camila Delgado. Bom dia! Bom dia, Juliette. Adoraria estar aí presencialmente, mas por conta da pandemia não vai dar pra gente se encontrar pessoalmente, mas é melhor assim, cada um na sua casa, a gente conversando online mesmo. Tenho certeza que a entrevista vai ser bastante proveitosa, tenho bastante coisa pra falar e acho que vai ser muito legal. Sim, exatamente. Infelizmente, com a pandemia, a gente não vai poder gravar presencialmente, mas tenho certeza que vai ser muito proveitosa realmente. Bom, podemos começar? A primeira pergunta. Você pode começar falando um pouco mais sobre a história da sociologia e sua relação com as principais revoluções? Bom, a sociologia surgiu na metade do século XIX e teve muita influência do positivismo, que foi criado por Auguste Comte, que nós vamos falar disso também, e também por causa do iluminismo. O que contribuiu para o surgimento da sociologia foram 3 fatos históricos importantíssimos, que era o Renascimento, onde a burguesia começou a crescer cada vez mais, só que a sociedade acreditava que a burguesia não era como os nobres, mas eles tinham o mesmo direito que os nobres. E nesse mesmo tempo, os filósofos começaram a repensar os comportamentos dos seres humanos. O segundo foi o Iluminismo, onde foi separado o Estado da Igreja. Ou seja, as pessoas que seguiam determinada religião por ser obrigatório passaram a buscar seus direitos e causaram uma revolução, que foi o Iluminismo. E com a Revolução Industrial foi resultado de muita miséria, pobreza e muita falta de economia, tanto para o país quanto para as famílias. Então, Auguste Comte, ele sentiu a necessidade de criar uma ciência para reorganizar a sociedade, para ajudar um povo. Bom, pergunta número 2. Sobre o positivismo. A gente quer saber um pouquinho mais sobre como ele é e como ele foi, e também a sua relação com o Brasil. Sim, o positivismo ele foi criado por Auguste Comte, onde sua principal função era mostrar que a humanidade está sempre em progresso e sempre vai progredir. Ou seja, além disso, ele defendia a aplicação do uso das técnicas das ciências da natureza para explicar algumas ações humanas. E também, a pergunta que você me fez fala sobre qual a relação com a bandeira do Brasil. Então, a relação do positivismo com a bandeira do Brasil é a frase, que é ordem e progresso. Essa frase é uma frase positivista, onde Marechal Deodoro viu essa frase e ele achou muito interessante, porque ele acreditava que, como a ideia do positivismo era falar que a humanidade está sempre em progresso, ele achou que seria uma boa frase para o Brasil, porque o Brasil estava sempre em progresso e ele queria que cada vez mais e mais o Brasil fizesse parte da interação dos países. E também a intenção do Marechal Deodoro com essa frase na bandeira do Brasil foi mostrar que todos os indivíduos possuem ações e possuem progressos e também depois eles vão ter outras ações. Ou seja, essa prática mostrava o individualismo, onde as pessoas tinham o poder de progredir a sua vida, mas também depois elas teriam que arcar com as próprias consequências. Bom, muito interessante realmente. Eu particularmente não sabia dessa relação com a bandeira do Brasil e foi simplesmente o máximo. Bom, a última pergunta. Quais foram os clássicos da ciência da sociologia? Então, os 3 clássicos das ciências da sociologia era Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Bom, Emile Durkheim, ele propunha um método funcionalista e ele era analisador de fatos e ele tinha 3 características, que era geral, que vale para o mundo inteiro, o externo, que vem de fora, e também o coercitivo, que era pressão.
Emile Durkheim, ele é o que mais se aproxima da teoria de Comte, porque ele procurava um método para explicar os fatos sociais. E o método funcionalista que ele pregava era a compreensão da sociedade, compreensão funcionalista da sociedade. Já Karl Marx, ele era um crítico do sistema capitalista e ele queria progredir o socialismo, pois ele achava completamente errado que trabalhadores da época trabalhassem 16 horas por dia sem receber o valor necessário para eles sobreviverem com a família deles, ou seja, eles ganhavam muito abaixo do que eles trabalhavam. E além disso, eles não podiam sair desse emprego. Na verdade, eles eram, entre aspas, escravos. Porque se eles saíssem, eles não iam conseguir um trabalho a tempo para sustentar sua família. Pois mesmo o dinheiro sendo pouco, ainda ajudava um pouco. Além disso, Karl Marx, ele foi um fundador do materialismo histórico. Ele achava que todos os problemas sociais geravam em torno da economia. Já Max Weber, ele conceituou a ação social, ou seja, ele acreditava que deviam ser seguidos as metodologias dos seres humanos, ou seja, ele acreditava nas ações sociais, ele acreditava que cada pessoa é individualista e dessa maneira ele tinha um método compreensivo, que é a interlocução do indivíduo na sociedade. Bom, foi realmente muito interessante essa entrevista. Espero poder entrevistar novamente, porque esse assunto é um tema que atrai muitas pessoas, porque com a sociologia a gente realmente pode entender como é o funcionamento da sociedade, e isso é muito importante para nós, que buscamos nossos direitos e queremos saber os nossos deveres. Bom, muito obrigada pela participação, nós agradecemos muito e o nosso jornal fica por aqui. Tchau!